Em toda a história da humanidade, poucas cidades capturaram a imaginação, inspiraram tanta admiração e representaram tanto poder quanto a Babilônia. Por milhares de anos, esse nome ecoou através dos tempos, carregando consigo imagens de muralhas imponentes, jardins suspensos, ídolos de ouro e autoridade absoluta sobre as nações. A Bíblia menciona-te a Babilônia mais do que qualquer outra cidade, com exceção de Jerusalém. De Gênesis a Apocalipse, desde sua fundação por Nimrod até sua destruição profética, esta cidade se destaca como um dos locais mais importantes de toda essa história bíblica. Babilônia foi o lugar onde Deus confundiu as línguas da humanidade. Foi onde o povo judeu foi levado em cativeiro por 70 anos. Foi onde Daniel interpretou sonhos e sobreviveu à cova dos leões. Foi onde 3 jovens hebreus atravessaram o fogo e saíram ilesos. Foi onde o rei Nabucodonosor viu a escrita na parede que anunciava o julgamento sobre o seu império. Na visão de Daniel sobre os impérios mundiais, Babilônia era a cabeça de ouro. Era a cidade cuja queda foi profetizada em detalhes por Isaías e Jeremias, séculos antes de acontecer. E no livro do Apocalipse, torna-se o nome simbólico de todos os sistemas de orgulho humano, idolatria e rebelião contra Deus ao longo da história. Esta é a história de uma cidade real, que ascendeu para se tornar a força mais poderosa da Terra, apenas para cair exatamente como Deus havia previsto. Esta é a história da ambição humana encontrando o julgamento divino. Neste documentário, vamos traçar a história da Babilônia do início ao fim, conforme revelado nas Escrituras. Exploraremos sua fundação, sua ascensão ao poder, seus maiores reis, seu conflito com o povo de Deus e sua dramática queda. Esta é a ascensão e queda da Babilônia, a cidade mais poderosa da Bíblia. O início em Babel. A história da Babilônia começa em Gênesis 11, embora a cidade ainda não fosse chamada por esse nome. Começa com uma torre, uma planície e uma população unida em rebelião contra Deus. Após o grande dilúvio que destruiu o mundo antediluviano, Deus fez uma aliança com Noé e sua família. Gênesis 9. 1. Registra a ordem de Deus. Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Isso não era meramente uma sugestão ou uma bênção. Era um mandamento divino. Deus queria que a humanidade se espalhasse pela terra, a preenchesse e estabelecesse comunidades em diferentes regiões. Mas a humanidade tinha outros planos. Gênesis 11, 1 a 2, nos diz: Ora, havia toda a terra uma só língua e as mesmas palavras. E partindo o povo do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, e ali se estabeleceram. A terra de Sinar é o nome bíblico da região que mais tarde seria chamada de Babilônia, a área no sul da Mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrates. Era uma terra fértil, bem irrigada, perfeita para a agricultura e para o assentamento. Em vez de continuarem a se espalhar como Deus ordenou, o povo parou. Encontraram um lugar confortável e decidiram ficar. Mas parar não era suficiente. Eles tinham um plano que ia muito além de um simples assentamento. Gênesis 11, 3 a 4, registra seu projeto. Venham, façamos tijolos e queimemo-los bem. E usaram tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Então disseram: Venham, vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e assim nos tornemos famosos, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Observe a linguagem que eles usaram. Vamos. Não vamos buscar a vontade de Deus, ou vamos obedecer ao mandamento de Deus, mas vamos fazer o que quisermos. Isso era independência humana, autossuficiência humana, orgulho humano se impondo contra a autoridade divina. Eles queriam construir uma cidade que os mantivesse unidos, centralizados.
queriam construir uma torre que alcançasse os céus. A expressão hebraica sugere uma torre cujo topo estaria no céu, uma estrutura de altura e ambição sem precedentes. Mais importante ainda, eles queriam construir uma reputação. Essa frase revela a essência da rebeldia deles. Queriam estabelecer a própria glória, a própria reputação, o próprio legado. Queriam ser lembrados, ser importantes, fazer a diferença, tudo por meio dos próprios esforços e conquistas, em vez de por meio de um relacionamento com Deus. E por que eles queriam fazer tudo isso? Para que não sejamos espalhados por toda a face da terra. Eles estavam desafiando diretamente a ordem de Deus de povoar a terra. Isso foi uma rebelião consciente e intencional. A torre que planejavam construir provavelmente era um zigurate, um tipo de estrutura maciça com degraus comum na antiga Mesopotâmia. Esses zigurates eram centros religiosos, lugares onde as pessoas acreditavam poder alcançar os deuses, onde o céu e a terra se encontravam. A Torre de Babel foi a tentativa da humanidade de alcançar Deus em seus próprios termos, por meio de suas próprias obras, com seu próprio poder. Gênesis 11:5 apresenta a resposta de Deus. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Há ironia nessa afirmação. Eles estavam construindo uma torre para alcançar o céu, mas Deus teve que descer apenas para vê-la. A maior conquista deles era tão pequena da perspectiva de Deus, que ele precisou descer para observar adequadamente o que eles consideravam magnífico. O julgamento de Deus foi rápido e certeiro. Gênesis 11:6 registra suas palavras. Eis que eles são um só povo, e têm todos a mesma língua, e isto é apenas o começo do que farão. Agora, nada do que planejam fazer lhes será impossível. Essa declaração é notável. Deus reconheceu que a humanidade unificada, com uma única língua, tinha um potencial incrível para realizar grandes feitos. Mas o problema não era a capacidade deles. O problema era a direção que estavam tomando. Eles estavam unidos em rebelião contra Deus. Se isso continuasse sem controle, a humanidade mergulharia ainda mais no orgulho e na independência de Deus. Então, Deus agiu. Gênesis 11:7-8 Venham, vamos descer e confundir a língua deles, para que não entendam a língua uns dos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Deus confundiu a linguagem deles. De repente, pessoas que trabalhavam juntas no mesmo projeto não conseguiam se entender. A comunicação se rompeu completamente. A cooperação tornou-se impossível. A união se dissolveu no caos. Como resultado, as pessoas se dispersaram. Espalharam-se pela terra em grupos linguísticos, estabelecendo-se em diferentes regiões e formando diferentes nações. O mandamento original de Deus foi cumprido, embora não da maneira que a humanidade havia planejado. Gênesis 11:9 apresenta a conclusão. Por isso, chamaram o seu nome Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda Índia na terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a face da terra. O nome Babel vem da palavra hebraica Balal, que significa confundir ou misturar. Mas também é um jogo de palavras, pois na língua acádia da Mesopotâmia, o nome Babilônia, ou Bab-Ilu, significa portão de Deus. O povo queria construir um portão para alcançar Deus. Em vez disso, criaram um lugar de confusão e julgamento. O evento em Babel é o fundamento da história da Babilônia nas Escrituras. Desde o seu início, a Babilônia representou a rebelião humana contra Deus, o desejo de construir um reino à parte de Deus, de alcançar a grandeza por meio do esforço humano, de fazer um nome para a humanidade em vez de honrar o nome de Deus. Nimrod e o reino de Babel. Antes da Torre de Babel, havia um homem. Seu nome era Nimrod, e ele
é uma das figuras mais misteriosas e importantes da história bíblica antiga. Gênesis 10 nos fornece a única informação bíblica direta sobre ele, mas esses poucos versículos revelam muito sobre as origens da Babilônia. Gênesis 10, 8 a 10 declara: Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele era um poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Nimrod era bisneto de Noé, neto de Cã. Seu pai era Cuxi, e sua linhagem se tornaria significativa, porque os descendentes de Cã eram geralmente associados à oposição aos propósitos de Deus nas Escrituras. O texto nos diz que Nimrod foi o primeiro na terra a ser um homem poderoso. Essa expressão em hebraico é Dibor, que significa um guerreiro poderoso, um homem forte, um herói. Nimrod foi o primeiro de um novo tipo de homem após o dilúvio. Ele foi o primeiro a se estabelecer como governante sobre os outros, o primeiro a construir um império, o primeiro a criar um reino. Ele é descrito como um poderoso caçador diante do Senhor. Essa expressão tem sido debatida por estudiosos há séculos. A frase hebraica pode significar diante de ou em desafio a. Dado o contexto do reino de Nimrod e sua associação com Babel, muitos estudiosos acreditam que essa expressão indica que Nimrod era um caçador de homens, um conquistador, alguém poderoso em desafio a Deus, e não a serviço dele. A expressão, portanto disse, indica que Nimrod se tornou proverbial. Ele era tão famoso, tão poderoso, tão notável que as pessoas usavam seu nome como comparação. Mais importante ainda, o texto nos diz que o princípio do seu reino foi Babel. Nimrod fundou Babel. Ele a estabeleceu como a primeira cidade do seu reino. Isso conecta Nimrod diretamente ao incidente da Torre de Babel em Gênesis 11. Se Nimrod fundou Babel, e se a Torre de Babel foi construída em Babel, então Nimrod provavelmente foi a força motriz por trás desse projeto de construção. A construção da Torre de Babel exigiu organização, liderança, recursos e poder. Alguém teve que conceber o plano, mobilizar as pessoas, organizar o trabalho e manter o controle sobre a gigantesca empreitada. Essa pessoa foi quase certamente Nimrod. Nimrod representa a primeira tentativa pós-diluviana de estabelecer um governo e poder humanos independentes de Deus. Ele construiu um reino, conquistou territórios, governou cidades, centralizou o poder em suas próprias mãos. E no coração do seu reino estava Babel, o lugar onde a humanidade tentou alcançar o céu por seus próprios esforços. O texto também lista outras cidades do reino de Nimrod, Ereque, Acade e Calné. Todas elas ficavam na terra de Sinar, a região que viria a se tornar a Babilônia. Nimrod não estava apenas construindo uma cidade. Ele estava construindo um império, uma rede de cidades sob seu controle. Gênesis 10, 11 a 12 acrescenta: Daquela terra, ele partiu para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. A passagem conecta a fundação da Babilônia e da Assíria, os dois grandes impérios mesopotâmicos que mais tarde dominariam o antigo Oriente Próximo e atormentariam Israel por séculos. O reino de Nimrod, em Babel, foi o protótipo para todos os reinos subsequentes que se oporiam a Deus e oprimiriam o seu povo. Estabeleceu um padrão: governantes humanos acumulando poder, construindo cidades impressionantes, criando sistemas religiosos que glorificavam o homem em vez de Deus, e, por fim, entrando em conflito com os propósitos de Deus. O antigo poder da Babilônia? Após a confusão de línguas em Babel e a dispersão dos povos, a cidade que se tornaria a Babilônia continuou a existir. Ao longo dos séculos, cresceu em tamanho, poder e influência.
Quando encontramos a Babilônia novamente na Bíblia, na época dos profetas e reis, ela havia se tornado uma das cidades mais poderosas e magníficas que o mundo já vira. A Babilônia estava estrategicamente localizada na Mesopotâmia, a região entre os dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Essa localização lhe proporcionava acesso à água para consumo, irrigação e transporte. A terra era fértil e produtiva. A região ficava na encruzilhada de rotas comerciais que conectavam diferentes partes do mundo antigo. A cidade em si era imensa para os padrões da antiguidade. Registros históricos indicam que as muralhas da Babilônia eram tão espessas que carros de guerra podiam correr sobre elas. A cidade possuía múltiplas muralhas para defesa, com torres de vigia posicionadas em intervalos regulares. Portões permitiam a entrada na cidade, cada portão nomeado em homenagem a um deus babilônico diferente. Dentro das muralhas ficavam templos, palácios, jardins e residências. O templo principal era dedicado a Marduk, o deus supremo da Babilônia. Os famosos jardins suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, podem ter sido construídos nesta cidade, embora sua existência ainda seja debatida pelos historiadores. O rio Eufrates atravessava o centro da cidade, dividindo-a em 2 partes, ligadas por uma ponte. O rio fornecia água e transporte, mas também tornava a cidade vulnerável, como veremos mais adiante no relato da queda da Babilônia. A Babilônia tornou-se a capital de um vasto império que controlava grande parte do antigo Oriente Próximo. O exército babilônico era temido em toda a região. A riqueza da Babilônia era lendária. Sua cultura e conhecimento eram avançados. Mas as Escrituras não se concentram na grandeza da Babilônia em termos humanos. Em vez disso, a Bíblia apresenta a Babilônia como a grande inimiga do povo de Deus, a nação que traria julgamento sobre Israel por seus pecados e, em última instância, um reino que também enfrentaria o julgamento de Deus por seu orgulho e idolatria. A primeira menção bíblica da ameaça da Babilônia. A primeira vez que a Babilônia aparece como uma ameaça ao povo de Deus na narrativa bíblica é em 2 Reis 20, durante o reinado do rei Ezequias de Judá. Essa passagem é crucial porque estabelece o contexto para tudo o que se seguiria. Ezequias foi um dos bons reis de Judá. Ele confiou no Senhor e instituiu reformas religiosas. Durante seu reinado, Deus libertou Jerusalém do exército assírio de forma milagrosa, quando um anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios em uma única noite. Após essa libertação, Ezequias adoeceu e estava à beira da morte. Ele orou ao Senhor, e Deus o curou, acrescentando 15 anos à sua vida. Essa cura tornou-se conhecida por toda parte, e reis de outras nações enviaram mensageiros para indagar sobre o sinal milagroso que havia ocorrido na terra. 2 Reis 20, 12 ao 13, registra o que aconteceu em seguida. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou mensageiros com cartas e um presente a Ezequias, pois ouvira dizer que Ezequias estava doente. E Ezequias os recebeu e mostrou-lhes todo o seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite precioso, as armas, tudo o que havia em seus depósitos. Não havia nada em sua casa ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Isso foi um erro grave. Em seu orgulho e talvez ingenuidade política, Ezequias mostrou aos enviados babilônicos tudo o que possuía. Revelou toda esta riqueza de Judá, todos os seus tesouros, todos os seus recursos militares. Essencialmente, entregou à Babilônia um inventário completo de tudo o que valia a pena tomar. Quando o profeta Isaías soube disso, foi até Ezequias com uma mensagem de Deus. 2 Reis 20, 16 a 18. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor.
Eis que vem dias em que tudo o que há em sua casa, e tudo o que seus pais acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios filhos, que você gerará, serão levados cativos e servirão de eunucos no palácio do rei da Babilônia. Essa foi uma profecia impressionante. Na época em que foi dada, a Babilônia não era a potência dominante na região. A Assíria ainda era a principal ameaça. Mas Isaías, falando em nome de Deus, anunciou que a Babilônia ascenderia ao poder, conquistaria Judá, tomaria todos os seus tesouros e levaria até mesmo membros da família real para o cativeiro. Essa profecia se cumpriria completamente cerca de 100 anos depois. Tudo o que Isaías previu aconteceu exatamente como Deus disse que aconteceria. Por que Deus usou a Babilônia? Ao longo dos livros de Reis e Crônicas, lemos uma história triste e consistente. O reino de Israel se dividiu em duas nações após a morte de Salomão: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte teve uma sucessão de reis ímpios que levaram o povo à idolatria. O reino do sul teve alguns reis bons e alguns maus. Mas, no geral, ambas as nações se afastaram de Deus. Deus enviou profeta após profeta para advertir o seu povo. Ele os chamou ao arrependimento. Implorou que retornassem a Ele. Lembrou-lhes da sua aliança, da sua lei, do seu amor por eles. Mas o povo não quis ouvir. Adoraram ídolos, oprimiram os pobres, praticaram a injustiça, ignoraram a palavra de Deus. O reino do norte foi o primeiro a cair. Em 722 a.C., o Império Assírio conquistou Israel e levou seu povo para o cativeiro. Eles foram dispersos e nunca mais retornaram como nação. As 10 tribos do norte desapareceram, efetivamente, da história. Mas Judá não aprendeu com o destino de Israel. Eles continuaram em seus pecados. Passaram por períodos de reforma sob reis justos, como Ezequias e Josias. Mas essas reformas foram temporárias. Após a morte de cada rei justo, o povo retornava à idolatria e à maldade. A paciência de Deus tem limites. Sua misericórdia é grande, mas sua justiça também é certa. Ele advertiu seu povo desde o princípio sobre o que aconteceria se quebrassem sua aliança. Levítico 26 e Deuteronômio 28 detalham as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Entre essas maldições estava o exílio. Ser removido da terra prometida e levado cativo para nações estrangeiras. 2 Reis 24, 3-4 explica por que o julgamento finalmente veio. Certamente isso veio sobre Judá por ordem do Senhor, para removê-los da sua presença, por causa dos pecados de Manassés, segundo tudo o que ele havia feito, e também por causa do sangue inocente que ele havia derramado. Pois ele encheu Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não quis perdoar. Manassés foi um dos reis mais perversos da história de Judá. Reinou por 55 anos e levou a nação à idolatria. Ergueu altares a falsos deuses no próprio templo do Senhor. Praticou feitiçaria e adivinhação. Chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo a deuses pagãos. Derramou tanto sangue inocente que Jerusalém ficou repleta dele. Embora Manassés tenha se arrependido no final da vida, o estrago já estava feito. Uma geração inteira havia sido criada na perversidade. O povo havia se endurecido tanto em seus pecados que nem mesmo as justas reformas de Josias, neto de Manassés, conseguiram reconduzir a nação a Deus de forma permanente. Então Deus levantou Babilônia como seu instrumento de julgamento. Essa não foi uma ideia de Babilônia. Esse era o plano soberano de Deus. Ele usaria uma nação pagã para punir seu povo por sua desobediência, exatamente como ele havia advertido que faria. Jeremias 25, 8-9, deixa isso claro. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não obedeceram às minhas palavras,
Eis que enviarei mensageiros a todas as tribos do norte, declara o Senhor. E também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra e seus habitantes. Observe que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. O rei pagão da Babilônia estava servindo aos propósitos de Deus, quer ele soubesse disso ou não. Deus estava usando a Babilônia para cumprir a sua vontade, para executar o julgamento sobre o seu povo rebelde, para cumprir as advertências que ele havia dado séculos antes por meio de Moisés. Este é um princípio crucial nas Escrituras. Deus é soberano sobre todas as nações, não apenas sobre Israel. Ele estabelece reinos e os destrói. Ele usa governantes pagãos para cumprir seus propósitos. Nada acontece fora do seu controle ou contrário ao seu plano final. As invasões babilônicas. As invasões babilônicas de Judá ocorreram em 3 fases, cada uma mais devastadora que a anterior. Esses eventos estão registrados em 2 Reis 24 a 25, 2 Crônicas 36 e no livro de Jeremias. A primeira invasão ocorreu em 605 a.C. Daniel 1 a 2 narra o ocorrido. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos, juntamente com alguns dos utensílios da casa de Deus. Jeoaquim os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e depositou os utensílios no tesouro do seu Deus. Essa invasão teve um alcance relativamente limitado. Nabucodonosor levou alguns tesouros do templo e alguns cativos, mas deixou a cidade e o reino intactos. Entre os cativos estavam Daniel e seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias, mais tarde conhecidos por seus nomes babilônicos, Sadraque, Sem-Mesaque e Abednego. A segunda invasão ocorreu em 597 a.C. 2 Reis 24:10 a 14 registra. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram a Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou à cidade enquanto seus servos a sitiavam, e Joaquim, rei de Judá, entregou-se ao rei da Babilônia, juntamente com sua mãe, seus servos, seus oficiais e os oficiais do palácio. O rei da Babilônia o prendeu no 8º ano de seu reinado e levou todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa real, e quebrou em pedaços todos os vasos de ouro do templo do Senhor, que Salomão, rei de Israel, havia feito, como o Senhor havia predito. Levou cativos toda Jerusalém, todos os oficiais, todos os valentes, 10.000 cativos, todos os artesãos e os ferreiros. Ninguém restou, exceto os mais pobres da terra. Essa invasão foi mais severa. O rei Joaquim foi feito prisioneiro junto com a família real, os nobres, os artesãos e milhares de outras pessoas. Mais tesouros do templo foram levados. A cidade foi despojada de sua liderança e recursos. Apenas os mais pobres sobreviveram. A terceira e última invasão ocorreu em 586 a.C. 2 Reis 25, 1 a 10, descreve o ocorrido. No 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Construíram fortificações ao redor da cidade, e ela ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa na cidade que não havia alimento para o povo da terra. Então, uma brecha foi aberta na cidade, e todos os homens de guerra fugiram à noite pelo caminho do portão entre os 2 muros, perto do jardim do rei, enquanto os caldeus cercavam a cidade. Eles foram na direção da Arabá. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, e todo o seu exército se dispersou.
Então, capturaram o rei e o levaram até Ribla, rei da Babilônia, que o sentenciou. Eles o mataram. Os filhos de Zedequias o atacaram diante dos olhos, vazaram-lhe os olhos, acorrentaram-no e o levaram para Silo-Babilônia. No 5º mês, no 7º dia do mês, que era o 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém e incendiou a casa do Senhor, a casa do rei e todas as casas de Jerusalém. Queimou todas as grandes casas, e todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros ao redor de Jerusalém. Foi uma destruição total. Após um cerco que durou mais de 1 ano, durante o qual a fome se tornou tão severa que as pessoas morreram de inanição, as muralhas da cidade foram rompidas. O rei Zedequias tentou fugir, mas foi capturado. Seus filhos foram mortos diante de seus olhos, e então seus olhos foram arrancados. Ele foi levado para a Babilônia acorrentado, cego e debilitado. O templo, o palácio e todas as grandes casas de Jerusalém foram incendiados. Os muros foram derrubados. Os que restaram foram levados para o exílio. Apenas os mais pobres entre os pobres permaneceram para cuidar das vinhas e dos campos. Tudo o que Isaías e Jeremias profetizaram se cumpriu. Judá foi julgada por seus pecados. Jerusalém foi destruída. O templo ficou em ruínas. O povo estava cativo em terra estrangeira. Os 70 anos de exílio haviam começado. Daniel na Babilônia. Entre os cativos da primeira invasão em 605 a.C., estava um jovem chamado Daniel. Ele provavelmente tinha entre 15 e 19 anos e pertencia a uma família nobre ou real de Judá. Sua vida na Babilônia duraria quase 70 anos e demonstraria o que significa fidelidade a Deus em meio a uma cultura pagã. Daniel 1:3-6 o apresenta. Então o rei ordenou a Aspenaz, seu eunuco-chefe, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da família real como da nobreza, jovens sem defeito, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, dotados de conhecimento, entendimento e aptidão para servir no palácio real, e lhes ensinasse a literatura e a língua dos caldeus. O rei designou-lhes uma porção diária da comida que o rei comia e do vinho que bebia. Eles deveriam ser instruídos por 3 anos, e ao final desse tempo deveriam comparecer perante o rei. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, da tribo de Judá. Esses jovens foram escolhidos para um programa especial. Eles seriam treinados na cultura, língua e sabedoria babilônicas. Serviriam na corte do rei. Mas esse programa de treinamento tinha um propósito: assimilá-los, torná-los babilônicos em seu pensamento e lealdade. O primeiro teste veio com a comida. A comida do rei provavelmente incluía itens considerados impuros pela lei judaica, ou carne que havia sido oferecida a ídolos. Daniel 1:8 registra a resposta de Daniel. Mas Daniel resolveu não se contaminar com a comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse não se contaminar. Essa foi uma decisão arriscada. Daniel era um prisioneiro em terra estrangeira. Ele não tinha poder, nem posição, nem influência. Ele poderia ter racionalizado a possibilidade de um acordo. Poderia ter dito: Deus entenderá. É uma questão de sobrevivência. O importante é permanecer vivo para que eu possa servir a Deus mais tarde. Mas Daniel se recusou a fazer concessões. Sua lealdade à lei de Deus vinha em primeiro lugar. Deus honrou a fidelidade de Daniel. O oficial concordou com um teste. Daniel e seus amigos comeriam apenas vegetais e beberiam apenas água durante 10 dias, enquanto os outros jovens comeriam a comida do rei. Ao final dos 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e melhor nutridos do que aqueles que comeram a comida real. Daniel 1:17-20 resume o treinamento deles.
Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidade em toda como a literatura e sabedoria. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Ao fim do tempo determinado pelo rei, o chefe dos eunucos os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e entre todos não se achou ninguém como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Então, eles compareceram perante o rei, e em toda a questão de sabedoria e entendimento sobre a qual o rei os interrogou, ele os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Deus os abençoou com sabedoria e conhecimento além da sua idade. Daniel recebeu um dom especial, a capacidade de compreender visões e sonhos. Esse dom se provaria crucial nos anos seguintes. O sonho de Nabucodonosor. No 2º ano de seu reinado, o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador. Acordou perturbado, mas não conseguia se lembrar dos detalhes. Convocou todos os sábios da Babilônia, os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos, e fez uma exigência impossível. Daniel 2:4-5. Então os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos, e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos caldeus: Minha palavra é firme. Se vocês não me revelarem o sonho e a sua interpretação, serão despedaçados, e as suas casas serão reduzidas a ruínas. O rei exigiu que lhe contassem tanto o sonho quanto a sua interpretação. Se fossem verdadeiramente sábios e tivessem acesso ao conhecimento divino, deveriam ser capazes de fazê-lo. Mas não conseguiram. Nenhuma sabedoria humana seria capaz de realizar o que o rei exigia. O rei ficou furioso. Ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus amigos, pois eram considerados sábios. Ao saber do decreto, Daniel pediu um tempo. Então, foi até seus amigos e os incentivou a orar, pedindo a Deus que revelasse o mistério. Deus respondeu. Naquela noite, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão. Daniel 2:19-23. Então o mistério foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Daniel bendisse o Deus dos céus e disse: Bendito seja o nome de Deus para todo o sempre, a quem pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm entendimento, revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que está nas trevas, e a luz habita com ele. A ti, ó Deus de meus pais, dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste o assunto do rei. Daniel foi até o rei e explicou que nenhuma sabedoria humana poderia revelar esse mistério. Mas existe um Deus no céu que revela mistérios. Deus havia mostrado a Daniel tanto o sonho quanto o seu significado. Daniel descreveu o sonho. O rei tinha visto uma grande estátua com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a cintura e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, uma pedra, cortada sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés e a despedaçou. A pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Então Daniel deu a interpretação. Daniel 2:37-44. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a glória, e em cujas mãos entregou, onde quer que habitem, os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, fazendo-te governar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e ainda um terceiro reino de bronze, que governará sobre todos e a terra. E haverá um quarto reino, forte como o ferro, porque o ferro quebra e despedaça todas as coisas. E como o ferro que esmaga,
assim quebrará e esmagará todas estas coisas. E como viste os pés e os dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, assim será um reino dividido, mas haverá nele alguma da firmeza do ferro, assim como viste o ferro misturado com o barro macio. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim será o reino em parte forte e em parte frágil. Como viste o ferro misturado com o barro macio, e assim será o reino em parte de ferro e em parte de barro macio. Assim como o ferro se mistura com o barro, também o barro. Assim também eles se misturarão em matrimônio, mas não se unirão, da mesma forma que o ferro não se mistura com o barro. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e não será entregue a outro povo. Ele esmagará e destruirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Esta era uma visão dos impérios mundiais. Babilônia era a cabeça de ouro, a primeira e maior em termos de poder e autoridade absolutos. Depois de Babilônia, viriam outros reinos: o Império Medo-Persa, prata, o Império Grego sob Alexandre, bronze, e o Império Romano, ferro. Cada um seria poderoso, mas cada um cairia. Finalmente, Deus estabeleceria o seu próprio reino, representado pela pedra talhada sem mãos, que esmagaria todos os reinos terrenos e duraria para sempre. A resposta de Nabucodonosor foi notável. Daniel 2:46 a 47. Então o rei Nabucodonosor prostrou-se com o rosto em terra, prestou homenagem a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oferta e incenso. O rei respondeu e disse a Daniel: verdadeiramente, o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. O rei mais poderoso da terra curvou-se diante de um jovem cativo judeu e reconheceu que o Deus de Israel era supremo. Esse seria um padrão ao longo da vida de Daniel na Babilônia. A fornalha ardente. Anos mais tarde, o rei Nabucodonosor construiu uma imagem de ouro, provavelmente inspirado pelo sonho em que era a cabeça de ouro. Essa imagem tinha 90 pés de altura e 9 pés de largura, totalmente coberta de ouro. Ele a ergueu na planície de Dura e ordenou que todos os oficiais de suas províncias comparecessem à sua inauguração. Daniel 3:4-6 registra o decreto. E o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, povos, nações e línguas, que quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da lira, da cítara, da harpa, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrem-se e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será imediatamente lançado numa fornalha de fogo ardente. Este era um teste de lealdade ao rei e à Babilônia. Quando a música tocava, todos deviam se curvar e adorar a imagem. A recusa em fazê-lo significava morte na fogueira. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam presentes. Eles ocupavam altos cargos no governo da Babilônia. Quando a música começou a tocar, todos se curvaram. Todos, exceto esses 3 jovens. Eles permaneceram de pé. O fato foi imediatamente relatado ao rei. Alguns caldeus se apresentaram e os acusaram, talvez motivados por inveja de suas posições. Os 3 jovens foram levados à presença de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se a curvar-se. Não adorariam a imagem, independentemente das consequências. Quando isso foi relatado ao rei, ele ficou furioso. Chamou-os e deu-lhes mais uma oportunidade. Daniel 3:14-15. Nabucodonosor respondeu e disse-lhes: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Ora, se estiverem prontos para, ao ouvirem o som da trombeta, da flauta, da lira, do cítara, da harpa, da gaita de foles
e de toda espécie de música, prostrarem-se e adorarem a imagem que eu fiz. Muito bem. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente lançados numa fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que os livrará das minhas mãos? Os 3 jovens responderam com palavras que ecoaram através da história. Daniel 3:16 a 18. Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te neste assunto. Se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos da fornalha ardente e livrar-nos-á das tuas mãos, ó Rei. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Sua fé era absoluta. Eles acreditavam que Deus podia salvá-los. Mas mesmo que ele escolhesse não fazê-lo, eles ainda assim não se comprometeriam. Prefeririam morrer a adorar um Deus falso. Nabucodonosor ficou furioso. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Mandou aos seus soldados mais fortes que amarrassem os 3 homens e os atirassem no fogo. A fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que os atiraram lá dentro. Mas então, algo milagroso aconteceu. Daniel 3:24 a 25. Então, o rei Nabucodonosor ficou admirado e levantou-se apressadamente. Disse aos seus conselheiros: Não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Eles responderam ao rei: Sim, ó rei. Ele disse: Mas eu vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e não estão feridos. E a aparência do quarto é como a de um filho dos deuses. Havia 4 homens no fogo, os 3 que haviam sido atirados lá dentro, e um quarto que parecia um ser divino. Muitos estudiosos acreditam que esta foi uma aparição pré-encarnada de Cristo, o Filho de Deus presente com seus servos fiéis em seu tempo de provação. Nabucodonosor os chamou para fora da fornalha. Daniel 3:26 a 27. Então, Nabucodonosor aproximou-se da porta da fornalha ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Saíram do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se reuniram e viram que o fogo não havia tido nenhum poder sobre os corpos daqueles homens. Nem mesmo os cabelos de suas cabeças estavam chamuscados, nem suas roupas danificadas, e nenhum cheiro de fogo havia entrado neles. Eles saíram completamente ilesos, nem um fio de cabelo chamuscado, nem cheiro de fumaça. O fogo só queimou as cordas que os prendiam. Deus os livrou completamente. Daniel 3:28 a 29. Nabucodonosor respondeu: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, desobedeceram à ordem do rei e entregaram os seus corpos em vez de servir e adorar qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, decreto que qualquer povo, nação ou língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado, e as suas casas serão reduzidas a ruínas, pois não há outro Deus que possa livrar desta maneira. A loucura de Nabucodonosor. O livro de Daniel 4 contém um dos relatos mais notáveis das Escrituras, o testemunho do próprio rei Nabucodonosor. Todo o capítulo é escrito como uma proclamação do rei a todos os povos, contando-lhes o que Deus havia feito por ele. Nabucodonosor teve outro sonho. Ele viu uma grande árvore que crescia alta e forte, alcançando o céu e visível até os confins da terra. Ela fornecia abrigo e alimento para todas as criaturas. Mas então, um ser santo do céu desceu e ordenou que a árvore fosse cortada, embora seu toco devesse permanecer na terra. O decreto declarava que aquele representado pela árvore seria expulso da sociedade humana, viveria com animais, comeria capim como um boi e seria banhado pelo orvalho, até que 7 períodos de tempo se passassem. Mais uma vez, Daniel foi chamado para interpretar. Daniel 4:24 a 25.
Esta é a interpretação, ó rei. É um decreto do Altíssimo que veio sobre o meu senhor, o rei, para que sejas expulso do meio dos homens e vivas com os animais do campo. Comerás capim como o boi e serás molhado pelo orvalho do céu. Passarão sobre ti 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Daniel exortou o rei a se arrepender, a abandonar seus pecados e a mostrar misericórdia aos oprimidos. Mas Nabucodonosor não deu ouvidos. 12 meses depois, enquanto caminhava no terraço do seu palácio na Babilônia, o orgulho encheu seu coração. Daniel 4:29-30. Ao fim de 12 meses, ele caminhava no terraço do palácio real da Babilônia, e o rei respondeu: Não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu grande poder como residência real e para a glória da minha majestade? Enquanto as palavras ainda estavam em sua boca, o julgamento veio. Daniel 4:31-33. Enquanto as palavras ainda estavam na boca do rei, ouviu-se uma voz do céu, que disse: Ó rei Nabucodonosor, a ti é dito, o reino te foi tirado, e serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. E comerás capim como o boi, e passarão sobre ti 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Imediatamente se cumpriu a palavra contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como o boi. E o seu corpo ficou molhado com o orvalho do céu, até que o seu cabelo cresceu como as penas da águia e as suas unhas como garras de ave. O maior rei da terra foi reduzido a viver como um animal. Este foi o julgamento de Deus sobre seu orgulho. Por 7 anos, possivelmente 7 anos literais, Nabucodonosor viveu nesse estado de loucura. Mas, ao final do tempo determinado, a razão lhe retornou. Daniel 4:30 e 4-37. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e a minha razão voltou a mim. Então, bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e ele age segundo a sua vontade entre o exército dos céus e entre os moradores da terra, e ninguém pode impedir a sua mão, nem lhe dizer: que fizeste? Ao mesmo tempo, minha razão me foi restituída, e para a glória do meu reino, minha majestade e meu esplendor me foram devolvidos. Meus conselheiros e meus nobres me procuraram, e eu fui estabelecido no meu reino, e ainda mais grandeza me foi acrescentada. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei dos céus, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos são justos, e ele é capaz de humilhar aqueles que andam com orgulho. Nabucodonosor foi restaurado ao seu trono, mas ele havia mudado. Ele aprendera que Deus é soberano e humilha os orgulhosos. A escrita está na parede. Anos se passaram. Nabucodonosor morreu e outros reis governaram a Babilônia. Daniel 5 nos apresenta Belsazar, que reinava na Babilônia quando a cidade caiu. Belsazar provavelmente era neto de Nabucodonosor, governando como corregente enquanto seu pai, Nabonido, estava ausente da cidade. Certa noite, Belsazar ofereceu um grande banquete para 1000 de seus nobres. Em sua arrogância embriagada, ordenou que os vasos de ouro e prata que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém fossem trazidos. Daniel 5:3-4. Então trouxeram os vasos de ouro que tinham sido tirados do templo, a casa de Deus em Jerusalém, e o rei, os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam neles. Beberam vinho e louvaram os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Este foi o ato supremo de blasfêmia. Esses vasos eram sagrados, dedicados ao serviço do verdadeiro Deus. Usá-los em festas regadas a álcool, enquanto se louvavam falsos deuses,
era um insulto direto ao Deus dos céus. Mas a paciência de Deus tinha limites. Daniel 5:5-6. Imediatamente apareceram os dedos de uma mão humana e começaram a escrever na parede rebocada do palácio do rei, em frente ao candelabro. O rei viu a mão escrevendo, e em seguida sua cor mudou. Seus pensamentos o perturbaram. Suas pernas fraquejaram e seus joelhos bateram um no outro. Uma mão desencarnada apareceu e começou a escrever na parede. A festa parou. O medo tomou conta de todos, especialmente do rei. Ele convocou seus sábios, encantadores e astrólogos. Prometeu riqueza e posição a quem conseguisse ler a escrita e lhe dizer o que significava. Mas nenhum deles conseguiu. A rainha-mãe, possivelmente a viúva de Nabucodonosor, ouviu a comoção e entrou no salão do banquete. Ela lembrou Belsazar de Daniel, o homem que havia interpretado os sonhos de Nabucodonosor. Daniel foi convocado. Ele já era um homem idoso, tendo vivido na Babilônia por cerca de 70 anos. O rei ofereceu-lhe recompensas se ele conseguisse interpretar a escrita. A resposta de Daniel foi ousada. Daniel 5:17. Então Daniel respondeu e disse diante do rei: Fiquem com os seus presentes e deem as suas recompensas a outro. Contudo, eu lerei a escrita ao rei e lhe darei a interpretação. Antes de interpretar a escrita, Daniel lembrou Belsazar do que havia acontecido com Nabucodonosor. Ele relatou como Nabucodonosor havia sido humilhado por Deus por causa de seu orgulho. Então, ele lhe dirigiu uma dura repreensão. Daniel 5:22-23. E tu, Belsazar, seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesses tudo isso. Antes, te exaltaste contra o Senhor dos céus. Trouxeram-se à tua presença os utensílios da sua casa, e tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas beberam vinho neles. E louvaste os deuses de prata e de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem. Mas ao Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a esse não honraste. Belsazar sabia o que havia acontecido com seu avô. Ele conhecia o poder do Deus de Israel. Mesmo assim, escolheu deliberadamente insultá-lo. Então, Daniel leu a inscrição. Daniel 5:25-28. Esta é a inscrição que estava escrita: Mene, Mene, Tekel e Persim. Esta é a interpretação do que foi dito. Mene. Deus contou os dias do seu reino e o determinou. Tekel. Você foi pesado na balança e achado em falta. Peres. O seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. 3 palavras. 4 frases curtas em aramaico. Mas elas anunciaram o fim do Império Babilônico. Deus havia contado os dias da Babilônia. Deus havia pesado a Babilônia na balança da sua justiça e a considerou insuficiente. Deus havia decretado que o reino da Babilônia seria dividido e entregue a outros. Daniel 5:30-31. Naquela mesma noite, Belsazar, rei caldeu, foi morto. E Dário, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Enquanto Belsazar banqueteava-se em seu palácio, confiante de que as imponentes muralhas da Babilônia o protegeriam, o exército persa sob o comando de Ciro desviava o curso do rio Eufrates. Eles entraram na cidade pelo leito do rio e conquistaram a Babilônia sem grandes batalhas. A profecia se cumpriu instantaneamente. A maior cidade da terra caiu em uma única noite. Os profetas e a queda da Babilônia. A queda da Babilônia não surpreendeu a Deus nem aos seus profetas. Mais de um século antes de acontecer, Deus havia revelado em detalhes como a Babilônia cairia e quem a conquistaria. Isaías profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá.
Isso significa que ele estava profetizando no final do século VIII e início do século VII a.C., mais de 100 anos antes da queda da Babilônia, em 539 a.C. Mesmo assim, Deus lhe revelou detalhes específicos sobre a destruição da Babilônia. Isaías 13 contém uma longa profecia contra a Babilônia. Isaías 13, 1, 19 a 20. Oráculo concernente à Babilônia, que Isaías, filho de Amós, viu. E a Babilônia, glória dos reinos, esplendor e pompa dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada, nem será habitada por todas as gerações. Nenhum árabe armará ali a sua tenda, nem os pastores farão ali repousar os seus rebanhos. Essa profecia declarava que a Babilônia, a cidade mais magnífica de sua época, se tornaria como Sodoma e Gomorra, completamente destruída e jamais reconstruída. Mas a profecia mais notável encontra-se em Isaías 44 e 45. Neles, Deus não apenas previu a queda da Babilônia, mas também nomeou o conquistador que a derrotaria, um homem que ainda não havia nascido. Isaías 44, 28. Ele diz de Ciro: Ele é o meu pastor, e cumprirá todos os meus propósitos. Diz de Jerusalém: Ela será reconstruída, e do templo, os teus alicerces serão lançados. Deus chamou Ciro pelo nome mais de um século antes de seu nascimento. Deus disse que Ciro seria seu pastor, seu instrumento para cumprir seus propósitos. E quais eram esses propósitos? Permitir que Jerusalém fosse reconstruída e o templo fosse restaurado. Isaías 45, 1 a 4 continua: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater nações diante dele, e para desatar os cintos dos reis, e para abrir diante dele as portas, para que as portas não se fechem. Irei adiante de ti, e aplanarei os lugares altos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a ti os tesouros das trevas, e os tesouros escondidos, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó, e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo teu nome, eu te nomeio, ainda que tu não me conheças. Quando Ciro conquistou a Babilônia em 539 a.C., tudo aconteceu exatamente como profetizado. Ele entrou na cidade com mínima resistência. Encontrou os tesouros. Conquistou o império. E, surpreendentemente, Ciro reconheceu o Deus de Israel e emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem à sua terra e reconstruíssem seu templo. Jeremias também profetizou extensivamente sobre a Babilônia. Escrevendo durante o período das invasões e do cativeiro, Jeremias advertiu Judá de que a Babilônia os conquistaria, que o exílio duraria 70 anos e que, posteriormente, a própria Babilônia seria julgada. Jeremias 25, 11 a 12. Toda esta terra se tornará em ruína e desolação, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Depois que se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por sua iniquidade, declara o Senhor, tornando a terra uma desolação eterna. Jeremias 51, 6 a 8. Fujam do meio da Babilônia, que cada um salve a sua vida. Não sejam destruídos pelo seu castigo, pois este é o tempo da vingança do Senhor, o tempo da retribuição que ele lhe dará. Babilônia era um cálice de ouro na mão do Senhor, que embriagava toda a meia terra. As nações bebiam do seu vinho e enlouqueciam. De repente, Babilônia caiu e foi destruída. Chorem por ela. Cada profecia se cumpriu exatamente como foi dita. Os 70 anos de cativeiro chegaram ao fim. A Babilônia caiu sob o domínio de Ciro e do Império Medo-Persa. Os judeus puderam retornar à sua terra. O templo foi reconstruído.
A palavra de Deus se provou verdadeira em todos os detalhes. Daniel e a cova dos leões. Após a queda da Babilônia para o Império Medo-Persa, Daniel continuou a servir no governo. Ele já era um homem idoso, provavelmente na casa dos 80, mas sua sabedoria e integridade foram reconhecidas pelos novos governantes. Dário, o Medo, o nomeou um dos 3 altos funcionários de todo o reino. Daniel 6:3 nos diz: Então este Daniel se destacou entre todos os outros grandes oficiais e sátrapas, porque havia nele um espírito excelente. E o rei planejou colocá-lo sobre todo o reino. Isso gerou ciúmes entre os outros funcionários. Eles queriam encontrar alguma acusação contra Daniel, alguma forma de incriminá-lo e removê-lo do poder. Mas não encontraram nada. Daniel 6:4. Então os grandes oficiais e os sátrapas procuraram encontrar motivo para a queixa contra Daniel a respeito do reino, mas não encontraram motivo algum para a queixa nem culpa alguma, porque ele era fiel e nenhum erro ou culpa foi encontrado nele. A vida de Daniel era irrepreensível. A única maneira de prendê-lo era através de sua religião. Daniel 6:5. Então estes homens disseram: Não encontraremos motivo algum para queixa contra este Daniel, a menos que o encontremos relacionado com a lei do seu Deus. Então, eles bolaram um plano. Convenceram o rei Dário a assinar um decreto que proibia durante 30 dias qualquer pessoa de rezar para qualquer deus ou homem, exceto o próprio rei. Quem violasse esse decreto seria lançado na cova dos leões. Daniel tinha conhecimento do decreto, mas não mudou seu comportamento. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o documento havia sido assinado, foi para sua casa, onde tinha janelas no quarto superior abertas para Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhava-se e orava e dava graças ao seu Deus, como costumava fazer. O costume de Daniel era orar 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Esse era seu hábito regular, sua disciplina diária. E ele não parava, nem mesmo para salvar a própria vida. Preferia morrer a comprometer seu relacionamento com Deus. Os oficiais o flagraram orando e imediatamente relataram o fato ao rei. Dário ficou aflito. Ele percebeu que havia sido manipulado. Passou o resto do dia tentando encontrar uma maneira de salvar Daniel, mas a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Ao pôr do sol, Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei disse a Daniel, enquanto ele era lançado na cova, conforme Daniel 6:16, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Uma pedra foi colocada sobre a entrada da cova e selada. Ao amanhecer, o rei correu para a cova. Daniel 6:20-23. Ao se aproximar da cova onde Daniel estava, clamou em tom de angústia. O rei disse a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? Então Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também diante de ti, ó rei, não fiz mal algum. Então, o rei ficou extremamente feliz e ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Assim, Daniel foi retirado da cova, e nenhum mal foi encontrado nele, porque ele havia confiado no seu Deus. Deus livrou Daniel. Um anjo fechou a boca dos leões. Daniel saiu ileso. Imediatamente, o rei ordenou que aqueles que haviam acusado Daniel fossem lançados na cova dos leões, juntamente com suas famílias. Os leões os atacaram antes mesmo que chegassem ao fundo da cova. Então, Dário promulgou um decreto. Daniel 6:26-27. Eu decreto que em todo o meu reino as pessoas tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e resgata.
realiza sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele que livrou Daniel do poder dos leões. O retorno da Babilônia. Após 70 anos, exatamente como Jeremias havia profetizado, chegou a hora do povo de Deus retornar à sua terra. Esse retorno foi possibilitado por Ciro, o rei persa que Deus havia nomeado em profecia mais de um século antes de seu nascimento. Esdras 1:1-3 registra o decreto. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar em todo o seu reino e também por escrito. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Qualquer pessoa dentre vós que pertença ao seu povo, que o seu Deus seja com ela, e suba a Jerusalém, que fica em Judá, e reconstrua o templo do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Ciro, um rei pagão, reconheceu que o Senhor, o Deus de Israel, era o Deus dos céus que lhe havia dado o império. Ciro reconheceu que Deus lhe havia incumbido de uma tarefa específica: permitir que os judeus retornassem e reconstruíssem o templo. O primeiro grupo de exilados retornou sob a liderança de Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. Esdras 2:64-65 nos diz que esse grupo era composto por cerca de 50.000 pessoas. Eles trouxeram consigo os utensílios do templo que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém décadas antes. Os exilados que retornaram enfrentaram muitos desafios. A terra estava desolada havia 70 anos. Outros povos haviam se mudado para a região. Havia oposição aos esforços de reconstrução. O trabalho era lento e difícil, mas eles perseveraram. Lançaram os alicerces do templo. Quando os alicerces foram concluídos, houve uma grande celebração. Esdras 3:11-13. E eles cantaram em uníssono, louvando e dando graças ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre para com Israel. E todo o povo gritou com grande júbilo, louvando ao Senhor, porque os alicerces da casa do Senhor foram lançados. Mas muitos dos sacerdotes, e levitas, e chefes de famílias, anciãos que tinham visto a primeira casa, choraram em alta voz ao verem os alicerces desta casa sendo lançados, embora muitos gritassem de alegria, de modo que o povo não conseguia distinguir o som do grito de alegria do som do choro do povo, porque o povo gritava com grande júbilo, e o som se ouvia de longe. Os mais velhos, que se lembravam do templo de Salomão, choraram, talvez porque este novo templo fosse menor e menos magnífico. Os mais jovens, que nunca tinham visto o primeiro templo, gritaram de alegria. A obra enfrentou oposição e atrasos, mas finalmente o templo foi concluído em 516 a.C., cerca de 70 anos após ter sido destruído. As profecias haviam se cumprido. Deus havia trazido seu povo de volta. O templo havia sido reconstruído. A adoração ao verdadeiro Deus havia sido restaurada em Jerusalém. Babilônia na profecia e na redenção. A história da Babilônia nas Escrituras não termina com sua queda histórica em 539 a.C. O nome e o simbolismo da Babilônia continuam ao longo das Escrituras como uma representação de todos os sistemas que se opõem a Deus. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Babilônia reaparece. Mas esta Babilônia não é a cidade antiga literal. Esta Babilônia é simbólica, representando toda a religião falsa, todo o governo corrupto, todos os sistemas mundanos que se levantam contra Deus e o seu reino. Apocalipse 14:8 anuncia: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 17
descreve a visão de uma mulher sentada sobre uma besta escarlate. A mulher é chamada de Babilônia, a grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Ela está embriagada com o sangue dos santos e o sangue dos mártires de Jesus. Apocalipse 18 descreve a queda dessa Babilônia simbólica em termos que ecoam as profecias de Isaías e Jeremias sobre a Babilônia literal. Apocalipse 18, 2-3. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de todo espírito imundo, refúgio de toda ave impura, refúgio de todo animal imundo e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com o poder da sua vida luxuosa. O capítulo descreve o luto dos reis, mercadores e capitães de navios quando a Babilônia cai. Eles lamentam a perda de riquezas, poder e comércio, mas o céu se alegra. Apocalipse 18:20. Alegrai-vos por ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus decretou juízo a vosso respeito contra ela. Ao longo das Escrituras, a Babilônia se destaca em nítido contraste com outra cidade, Jerusalém. Essas duas cidades representam dois reinos, dois modos de vida. A Babilônia foi construída pela ambição humana. Jerusalém foi escolhida por Deus. A Babilônia representava o esforço humano para alcançar o céu. Jerusalém era o lugar onde Deus desceu para habitar entre o seu povo. A Babilônia exaltava o orgulho humano. Jerusalém deveria honrar o nome de Deus. A Babilônia era caracterizada pela idolatria. Jerusalém era o lugar onde o único Deus verdadeiro havia estabelecido o seu nome. A Babilônia era conhecida pela violência e opressão. Jerusalém, no plano de Deus, deveria ser um lugar de justiça e retidão. A Babilônia confiava em muralhas e armas. Jerusalém deveria confiar em Deus como seu defensor. A Babilônia representava a independência da humanidade em relação a Deus. Jerusalém deveria ser o lugar onde Deus e a humanidade habitariam juntos em uma aliança. Esse contraste atinge seu clímax no Apocalipse. Enquanto Babilônia cai e é destruída para sempre, a nova Jerusalém desce do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse 21, 2-3. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma grande voz que vinha do trono e dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Babilônia representa a cidade do homem, construída pelo orgulho humano e destinada ao julgamento. Jerusalém representa a cidade de Deus, estabelecida por escolha divina e destinada à glória eterna. A história da Babilônia se conecta ao Evangelho de maneiras profundas. O padrão de orgulho, julgamento e redenção que vemos na história da Babilônia aponta para a história final da salvação por meio de Jesus Cristo. A Babilônia representa a humanidade em rebelião contra Deus. Desde a Torre de Babel, ela simboliza o esforço humano para estabelecer significado, importância e salvação à parte de Deus. Essa é a condição humana universal. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas assim como o poder da Babilônia foi quebrado, o poder do pecado também foi quebrado por meio de Cristo. Assim como a Babilônia caiu sob o julgamento de Deus, Cristo carregou o julgamento de Deus pelo pecado na cruz. Assim como os cativos foram libertados da Babilônia e puderam retornar para casa, os pecadores são libertados da escravidão do pecado e acolhidos no reino de Deus pela fé em Cristo. O exílio na Babilônia foi uma representação do que o pecado faz. Ele separa as pessoas da presença de Deus, as remove do lugar de bênção e as coloca sob domínio estrangeiro.
Mas Cristo veio para pôr fim ao nosso exílio de Deus. Por meio de sua morte e ressurreição, Ele abriu o caminho para que retornemos a Deus, sejamos reconciliados e entremos na presença de Deus. O retorno da Babilônia após 70 anos foi uma representação da redenção. Deus não havia abandonado o seu povo. Ele se lembrou da sua aliança. Ele os trouxe de volta. Ele restaurou o que havia sido perdido. Isso aponta para a redenção ainda maior realizada por Cristo. Daniel, fiel na Babilônia, é uma figura de Cristo. Daniel foi lançado na cova dos leões por causa das acusações de seus inimigos e do decreto de um rei. Cristo foi crucificado por causa das acusações de seus inimigos e do decreto de Pilatos. Daniel saiu vivo da cova. Cristo ressuscitou vivo do túmulo. A nova Jerusalém que desce do céu em Apocalipse 21 é o cumprimento final de tudo o que Jerusalém representava. É a cidade onde Deus habita com o seu povo para sempre. É o lugar onde não há mais morte, luto, choro ou dor. É o lar eterno de todos os que foram redimidos por meio de Cristo. Nessa cidade não haverá templo, porque o próprio Deus e o Cordeiro são o seu templo. Não haverá sol nem lua, porque a glória de Deus a ilumina. Nada impuro jamais entrará nela. Somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esta é a esperança do Evangelho. Fomos libertados da Babilônia, da escravidão do pecado, do reinado da morte. Fomos trazidos para Jerusalém, para um relacionamento com Deus, para a vida eterna. Isso não se dá por nossos próprios esforços, não se constrói nossa própria torre até o céu. Não se dá por nossa própria justiça. É somente por meio de Cristo, somente pela graça, somente pela fé. A cidade que caiu. Babilônia era a cidade mais poderosa da Bíblia. Tinha muralhas tão grossas que carros de guerra podiam correr sobre elas. Possuía riquezas lendárias. Tinha reis que comandavam exércitos capazes de conquistar nações. Parecia invencível, eterna, imparável. Mas a Babilônia caiu. Em uma única noite, enquanto seu rei banqueteava com arrogância e confiança, o exército medo-persa invadiu a cidade. A profecia se confirmou. Deus havia contado os dias da Babilônia e os havia posto ao fim. As ruínas da antiga Babilônia ainda existem hoje no Iraque moderno. Os turistas podem visitar o local e ver os vestígios daquela que um dia foi a maior cidade da Terra. As muralhas imponentes desapareceram. Os jardins suspensos, se é que existiram, sumiram. Os palácios são apenas escombros. Assim como disseram os profetas, a Babilônia tornou-se uma desolação, um monumento à verdade de que a palavra de Deus jamais falha. Da Torre de Babel, a queda do império. De Nimrod, a Nabucodonosor e Belsazar. Do cativeiro do povo de Deus ao seu retorno. Das profecias de Isaías e Jeremias ao seu cumprimento na história. A história da Babilônia se desenrolou exatamente de acordo com o plano de Deus. A Babilônia simbólica do Apocalipse ainda permanece, representando todos os sistemas de orgulho humano. Rebelião contra Deus, falsa religião e perseguição aos crentes. Essa Babilônia também cairá, tão certamente quanto a antiga Babilônia caiu. Quando Cristo retornar, todo reino que se opôs a ele será destruído. Mas há boas notícias. Deus chama o seu povo para sair da Babilônia. Ele nos chama para nos separarmos de seus valores, seu orgulho, sua rebeldia. Ele nos chama para sermos fiéis a Ele, mesmo quando cercados pela maldade. Daniel e seus amigos nos mostraram como isso se manifesta. Eles viviam na Babilônia, mas não eram babilônicos. Serviam no governo, mas serviam a Deus em primeiro lugar. Enfrentaram pressão para fazer concessões, mas escolheram a fidelidade. Arriscaram a morte, mas confiaram em Deus. E Deus honrou a fé deles, os libertou, os usou e preservou o testemunho deles por milhares de anos. Vivemos em um mundo que é espiritualmente a Babilônia.
Estamos cercados por orgulho, materialismo, idolatria e rebeldia contra Deus. Sofremos pressão para fazer concessões, para nos encaixarmos, para adorar nos altares do sucesso, da riqueza, do prazer e do poder. Mas a história da Babilônia nos ensina que a fidelidade vale a pena. Deus vê. Deus sabe. Deus protege os fiéis. E, em última análise, Deus julga todas as coisas com justiça. Aqueles que confiam no poder e no orgulho, terrenos, compartilharão da queda da Babilônia. Aqueles que confiam em Deus e permanecem fiéis a Ele, compartilharão do seu reino eterno. A escolha que se apresenta a cada pessoa é a mesma que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e todos os fiéis que viveram na Babilônia ao longo da história enfrentaram. Você se curvará à imagem, comprometerá sua fé ou permanecerá firme, confiará em Deus e permanecerá fiel não importa o custo? Babilônia era grande, Babilônia era poderosa, Babilônia parecia eterna, mas Babilônia caiu. Somente o reino de Deus permanece para sempre. Somente a palavra de Deus se prova verdadeira. Somente o povo de Deus perdurará quando todos os reinos terrenos tiverem se desintegrado em pó. A cidade antiga desapareceu. O império caiu. Os reis morreram. As muralhas são ruínas, mas a mensagem permanece. Deus é soberano. A fidelidade é recompensada. Os reinos humanos são temporários e o reino de Deus é eterno. Babilônia ascendeu para se tornar a cidade mais poderosa da terra. Mas caiu exatamente como Deus disse que cairia. E em sua queda, vemos a verdade proclamada pelos profetas e comprovada pela história. Só o Senhor é Deus, e a sua palavra permanece para sempre. Não confie no poder terreno. Não construa sua vida sobre o orgulho humano. Não comprometa sua fé por ganhos temporários. Em vez disso, confie em Deus, caminhe fielmente com Ele e construa sua vida sobre o seu reino eterno. Porque a Babilônia caiu, está caindo e cairá, mas o reino do nosso Deus e do seu Cristo permanecerá para sempre. Amém.